São parabéns ao Sr. Pico Faria, em nome da Câmara Municipal, muitos anos de vida, ao comemorar hoje estes 88, não é? Gostaria de começar por agradecer a presença de todos nesta homenagem, esta homenagem simples, mas com muito valor. Falamos do que estamos a fazer ao escritor montemorense, ao nosso conterrâneo, ao professor Almeida Faria. Temos também connosco aqui na mesa o professor Luís Carmelo, ele também é escritor, ele também é professor universitário, vai ser ao fim e ao cabo o principal conferencista, ele é crítico destas coisas da literatura, e é ele que vai dar o pontapé de saída em relação a esta sessão que aqui vamos fazer. Depois, mais duas ou três palavras apenas em relação porquê Almeida Faria, para já, e antes de mais porque é montemorense, porque é um romancista importante, porque tem uma obra vasta, editada no país e no estrangeiro, enfim, já foi conferencista em diversos países, especialmente quase em toda a Europa e nos Estados Unidos da América, e por outro lado a sua obra está exposta nesta pequena exposição que estamos aqui nos próprios corredores do convento de São João de Deus. Este encontro com Almeida Faria foi difícil. Já há algum tempo que tentávamos trazer o Almeida Faria a Montemor. A última vez, talvez o ano passado, em que fazia 30 anos do lançamento do seu primeiro romance, O Cor Branco. Nessa altura tentámos trazer o professor Almeida Faria, não foi possível, mas hoje está aqui para esta singela, para esta simples homenagem. Uma das questões que também gostaríamos de agradecer ao professor foi a oferta que ele fez, tem que ser aqui publicamente, a oferta que ele fez de grande parte, ou toda a sua biblioteca pessoal, com cerca de 10 mil volumes, à Biblioteca Municipal de Montemor Novo. Certamente, ao fazê-lo, sabia para onde é que vinham os livros, sabia o que era que vinham para o sítio, ao fim e ao cabo, mais importante que temos hoje aqui no Conselho, onde todos os nossos filhos, onde os homens do amanhã, enfim, vêm, passam por aqui para, enfim, conseguir cada vez mais terem mais conhecimentos. Depois, dizer que é política da Câmara Municipal cada vez mais reconhecer o valor de montemorenses. No ciclo da primavera, que ao fim e ao cabo é um ciclo que fazendo aqui em Montemor uma série de espetáculos culturais, tentamos homenagear algumas das figuras de Montemor. Como sabe, no ano passado, homenageámos o poeta Manuel Fragoso. Este ano, homenageámos já, enfim, de uma outra forma, o mestre Simão da Veiga, com uma exposição que, aliás, está ainda, neste momento, patente ali na Galeria Municipal. Hoje estamos com Almeida Faria. Como os especialistas é que percebem destas coisas da literatura, e a dar a palavra ao professor Luís Carmelo, que é o primeiro a intervir. Obrigado por toda a vossa atenção. Eu e o Almeida Faria nos encontramos em circunstâncias idênticas. Foi em Amsterdão, foi na Holanda, há cerca de 7 anos atrás, e nessa altura eu tive a ideia de propor um brinde às bodas de prata, literárias, é claro, do Almeida Faria. Nesse ano, era o ano de 1987, passavam 25 anos sobre o lançamento do seu primeiro e polémico e inovador, fruto de polémica, do seu primeiro romance, O Cor Branco. Hoje, não estamos confrontados com bodas de prata, estamos a nos
confrontados com bodas de ouro. Hoje não estamos confrontados com bodas de prata relativas à obra, mas sim a bodas de ouro relativas à vida real. Hoje não estamos já fora do país, estamos dentro dele, e mais particularmente na terra que viu nascer o homem da Faria. Estamos em um outono novo, finalmente. É até particularmente curioso que nos 4 romances que se seguiram a Número Branco, os 4 romances que integram a chamada tetralogia lusitana, conjunto de romances que Paixão, Cortes, Lusitano e Cavaleiro Andante, é até curioso, dizia eu, que nessa tetralogia o início, onde tudo emerge, com toda a história tem o seu ponto de partida, é configurada na casa inicial, na grande casa primordial, na Terra. Ao longo da tetralogia, o espaço como que evolui, o espaço expande-se e são atingidos outros continentes, outras cidades distantes, outros imaginários muito para além dessa casa primordial que fica como que uma intransigência nesta memória que nós temos. Hoje, eu creio que estamos no culminar de um trajeto mais ou menos inverso. Estamos a regressar dos limites a que a Almeida Faria chegou, no tempo e no espaço e no seu imaginário, para de novo regressarmos à casa-mãe, à terra, à metáfora da terra, que é consubstanciada por não Montemínio já, mas sim um modo novo da cidade. Eu penso que é este o facto simbólico primeiro que hoje aqui devemos reter e que hoje aqui, de certa forma, comemoramos. Dentro da análise que eu fiz à obra de Almeida Faria, eu creio que há pelo menos 2 grandes passos que mereceriam menção nesta sessão. E para além disso, eu gostaria de fazer uma proposta, melhor dizendo, uma humilde proposta, acerca de uma possível nova releitura da sua tetralogia. Olha bem, as 2 menções que eu acho que merecem ser feitas dizem respeito a 2 pontos essenciais. O primeiro diz respeito ao domínio dos materiais, ou seja, ao domínio muito particular que a Almeida Faria tem da língua, que é, no fundo, a substância com que toda a literatura se faz. Estamos aqui no domínio do classicismo, digamos que o homem clássico é aquele que domina os materiais, que os molda, que os descobre uma determinada ordem e que os reorganiza. Acontece que a Almeida Faria articula este classicismo com a ruptura, o facto de criar uma linguagem absolutamente inovadora. Na prosa do Almeida Faria, muitas vezes poética, não é difícil desvendar um eco rítmico que perpassa as páginas dos seus livros. Muitas vezes existe mesmo a rima interna. Digamos que o Almeida Faria compõe, decompõe, às vezes descompõe, funde vocábulos, cria discurso, dá à palavra uma dimensão quase plástica. Digamos que cada capítulo, cada pequeno capítulo da sua tetralogia, pequeno na sua dimensão espacial, acaba por sugerir um quadro pictórico em que, com lentidão, várias histórias se vão simultaneamente narrando, se vão contando. Sempre que com isso não deixe de ficar à vista o conjunto de filões, de denominadores comuns fundamentais. Digamos que este domínio dos materiais, este domínio da língua, ajusta-se ao contar muitas histórias. Por outro lado, existe no discurso de Almeida Faria aquilo que eu já designei como a retoma de uma oralidade ancestral e anterior, própria do universo reminiscente de que o Alentejo provavelmente é modelo. É o modelo original. A oralidade interioriza a memória e ao mesmo tempo devolve à memória um certo espaço imaginário que nas literaturas e nas sociedades orais
se traduz pela ressonância, pela música do texto, ou seja, pelo que há de mais imediato na comunicação. Eu creio que esta música é muito tátil, é muito visível, sente-se de forma muito direta na plástica da escrita do Homem de Faria. Na obra do Homem de Faria, este inconsciente de oralidade anterior é apreendido, mas, simultaneamente, o Homem de Faria consegue dar forma dentro dos parâmetros da modernidade e, nesta época, dominada pela tecnologia. Eu penso que é o encontro, precisamente, entre esta reminiscência, esta voz do texto, desta musicalidade, desta ancestralidade, com a inovação, com a ruptura, que fez e faz do Homem de Faria uma personalidade extremamente inovadora no panorama literário nacional. Esta busca do longínquo no texto, da voz do texto, mais uma vez, a expressão não é minha, do Borges, é aliada a uma mestria que a molda e que a transforma de acordo com a modernidade, como acabei de dizer, e é precisamente esta aliança entre o velho e o novo, entre a ressonância das suas origens e a medição de forças com o grande mundo, que justifica a inovação radical da obra de Almeida Faria no panorama literário português. Uma segunda menção que eu não deixaria de fazer diz respeito à interrogação do país, à interrogação do ser nacional, ou seja, diz respeito à prospecção da identidade nacional. É um aspecto, digo eu, bastante estudado. O Eduardo Lourenço dizia há uns anos atrás que a tetralogia lusitana se situa entre as obras centradas sobre a apropriação da nossa própria identidade. Digamos que na tetralogia lusitana se assiste à representação da silhueta do país num momento de crise latente e muitas vezes emergente, mediante um período entre a década de 60 e a década de 70. Eu creio que há duas posturas por parte do Almeida Faria nesta abordagem. Duas posturas que eu podia comparar às posturas de um escultor. Por um lado, ele dilapida, ele destrói, desconstrói a pedra original e, por outro lado, deixa, desta forma, permite desvendar a pedra trabalhada, a pedra moldada naquilo que é a silhueta de uma pátria, porventura, idealizada. Esta atividade de desconstrução terá sido, porventura, irreverente, satiamente irreverente, sob um certo ponto de vista. A obra da Almeida Faria põe em nu a decadência administrativa de Portugal, o isolacionismo apático, o inconsolável destino, o fatalismo, a indiferença, o patético de grandes rumores, o novo riquismo ostentatório, enfim, toda a memória ferida e desencontrada que um dia se encontrou com o Portugal em crise. Naquilo que é uma espécie de mácula vergonha pelas derrotas inglórias de um povo, por um lado, e, por outro lado, os complexos de quem deixa escapar todo o império, as palavras são de periferia, império, esse, em primeiro lugar, e talvez imaginário. Ora bem, eu creio que é no percurso dos personagens que nós vamos encontrar associado também o percurso do próprio país. E, sobretudo, nos personagens da geração intermédia que atravessam a tetralogia lusitana. E eles são fundamentalmente três: João Carlos, André e Arminda. Ora bem, André é, porventura, o personagem sacrificial, aquele que na tetralogia vai percorrer toda a geometria colonial e simbólica e nela se vai imolar. Este personagem morre em Angola
no momento em que o país se torna independente, é o ato simbólico do fim do Império e o início de uma nova era que a nação gera desta forma. JC, João Carlos, protagoniza o corte com a raiz, protagoniza a ruptura e parte para a aventura, por um lado é bela, por outro lado talvez excessiva, e o seu percurso é o percurso do regresso à pátria, mas também o regresso a si mesmo. Em terceiro lugar, Arminda e Samuel, militante revolucionário na história, evoluem enquanto casal de euforia à, e agora eu cito uma euforia, à crença absoluta num absoluto aceito como tal. Eu descodifico. Este percurso dos personagens acaba por ser revisto no próprio percurso do país. Em primeiro lugar, o trajeto de André, o tal trajeto sacrificial, devolve ao país os signos de toda a catarse que o país necessita numa altura em que a sua história atinge um clímax porventura imprevisto. Em segundo lugar, JC e Marta protagonizam o regresso à mãe-pátria e a si mesmos, devolvendo ao país a ideia de um regresso ao cotidiano, de quem partira para uma aventura bela, talvez impossível, regressa sós ao ninguém com que Garrett definir a Portugal no seu sempre atual Frei Luís de Sousa. E, finalmente, Samuel e Arminda devolvem ao país, no seu trajeto específico, o fim da ideia de que a salvação absoluta estaria iminente. Da mesma forma como nos nossos tempos áureos, o milénio igualitário vingou também em Portugal a salvação absoluta, ainda que não escatológica, acabou também por não ser atingida. Digamos que o regresso ao cotidiano, por um lado, o inconformismo, por outro, a catarse, por outro, que são destinos devolvidos pelos personagens à silhueta pátria, não excluem a utopia. A utopia, de certa forma, permanece e aparece com as palavras de Marta no fim da tetralogia, quando ela diz palavras que deixam a tetralogia no fundo em aberto. Ela diz: ainda hei de encontrar a ilha dos mortais. Qual pátria ideal sempre desejada, quase sempre pressentida ao longo da toda a tetralogia. Mas não só. A utopia também fica em aberto na matéria onírica, de que são feitos muitos dos capítulos da tetralogia lusitana, nos capítulos em que os protagonistas são os personagens mais jovens, duas crianças, nomeadamente Tiago e João. Eles criam uma espécie de aldeia espacial, uma aldeia no espaço onde os amores impossíveis, oniricamente, são possíveis e onde a própria demanda do Santo Graal se consuma. Muito resumidamente, este é o segundo aspecto que eu quis fazer menção nesta sessão. Resta-me um último espaço da minha intervenção reservado a uma proposta que eu no início fiz referência. Vimos até aqui que a Almeida Faria se move entre oralidade e modernidade, entre reminiscência e ruptura, entre construção e desconstrução pátrias, mas sempre atento a permanências de fundo, sempre atento a matizes que lhe movem, não a superfície, mas a nível simbólico, de fundo, toda a narração. Eu penso que o Alentejo, enquanto espaço imaginário vincado pelas origens, poderá eventualmente, ser entendido como um centro simbólico a partir do qual estas permanências adquirem estabilidade. Eu penso que é um aspecto muito pouco estudado no quadro dos estudos sobre a obra de Almeida Faria e que mereceria aprofundamento. Eu vou aqui avançar alguns elementos, poucos, 3 ou 4, que poderão sugerir uma investigação posterior. Em primeiro lugar,
a questão da emulação pascal no primeiro dos romances da tetralogia lusitana abaixo. Ora bem, todo o ambiente inicial da tetralogia é dominado pela recuperação de um ambiente mítico, ritualizado através da parascense cristã. E as descrições da paisagem que são associadas a esta atualização, a esta ritualização, projetam muito daquilo que o Alentejo tem de longura, tem de extensão, tem de infinidade. Eu penso que este aspecto poderá ser extremamente interessante, ligar a área do mito do tempo histórico com as dimensões do próprio espaço alentejano e das descrições que aparecem associadas no primeiro dos romances. Digamos que, tentando até aprofundar um bocadinho mais, o significado da parascese cristã tem a ver com o salto que existe do sacrifício, da ideia de sacrifício, para a ideia da entrada da escatologia na história, ou seja, da possibilidade de uma salvação coletiva da humanidade. É curioso que no romance a paixão projeta para os restantes romances da tetralogia precisamente esta ideia, mas aplicada ao país. O país perde o leme, perde o seu norte, perde o leme do seu próprio existir, mas reencontra-se na idealidade, pelo menos, e numa visão particular da renovação, que o Almeida Faria configura em termos estéticos, em termos de idealidade. Este será um dos primeiros elementos. O segundo, as descrições da Terra ao longo da tetralogia apontam para a fertilidade, para a grande imobilidade das distâncias e para as origens enquanto razão de ser. Eu dou um exemplo. Será na primavera, no princípio de tudo, enterraram raízes uma a uma. Em seguida, regalam até aos dias de data. Festejaremos a preparação da Páscoa e, após termos comido, lavaremos as mãos nas águas da riqueza e juntos partiremos pela planície. Eis que caminha pela manhã de névoa, quando ainda a charneca está cheia dessas aves que cantam como sendo pingos lentos que caem. Eu deixo em suspenso. Creio que é dentro desta esquadria simbólica ou descritiva, dentro deste pano de fundo referencial, feito de olhares, creio eu, da infância para o horizonte, que tudo o resto se vê inscrever, ou pelo menos que tudo o resto da trama narrativa, descritiva e simbólica se desenvolve e parte por si próprio à procura de uma razão de ser. Terceiro, diz respeito à beleza da simplicidade, ou melhor dizendo, à grandeza quase épica que o Almeida Faria dá às coisas mais simples, mais elementares, ao pequeno grão de areia, pequena formiga de superfície, pequena erva. Estes elementos surgem em dois espaços diferenciados, em minha opinião. Surgem no meio das descrições, no meio do espaço descritivo, e surgem particularmente associados a um desses personagens crianças da tetralogia, que é o Tiago. É um dos personagens que mais me fascina. Ora bem, no que diz respeito ao espaço descritivo, eu penso que há uma atenção muito grande às formas simples, às formas exatas e geométricas e, simultaneamente, às formas abertas no horizonte. Eu exemplifico lendo mais vezes. A rua deserta, larga e nua, adiante do monte, descendo entre as vinheiras desgarradas. Ao fundo da quinta passam carroças ecoando. Do outro lado, um grito de ave, as sombras das cegonhas, o cão uivando ao longe. Digamos que o efeito científico é criado por ideias explicitamente espaciais e por outras que sugerem o espaço, como é. Por outro lado, o segundo espaço, onde esta épica, esta
grandeza épica da sensibilidade se revela é no Tiago, como acabei de dizer. Tiago é um dos personagens crianças como João. João é uma criança conturbada, é uma criança vertiginosa, é uma criança que tem uma vivência iniciática uma vivência de iniciação, melhor dito, muito traumatizada. Tiago é exatamente o contrário. É a criança reclusa em si mesma, de certa forma egotista, mas é uma beleza de personagem, porque é conhecedor dos mistérios íntimos e ínfimos da Terra, das grutas que imagina, autor de esculturas de barro que mimetizam toda a história da criação, e aqui está o efeito simbólico, o simbolismo enquanto percepção imediata da totalidade da consciência. Digamos que em pequenos fragmentos da maior simplicidade podemos encontrar um significado que transporta o todo da narrativa. Tiago é um ser envolto em si próprio, ignorando tudo em volta, olhando para o mundo como uma criança olha para a rua através de uma janela embaciada. Esta grandeza das coisas simples é traduzida por fora através do desejo implícito à longura e ao horizonte da planície e por dentro através da interioridade com que o ser se molda à geopoética dos elementos, mais particularmente à Terra. Esta fidelidade, eu diria, terna, esta fidelidade terna, presente dispersamente na descrição e na focalização de personagens de Almeida Faria, constitui, porventura, uma outra instância da representação, simbolicamente atenta ao universo do Alentejo. E pode dizer-se que está de acordo com uma estética que é alheia ao excesso, ao desmedido, ao desmesurado, ao espetacular, para referir palavras que não são minhas, mas que são do género de Andrade. Palavras referentes ao Alentejo, do género de Andrade. É de facto através da claridade das formas simples que no Alentejo se revê a totalidade. E é na limpidez da sua arquitetura que se revê uma noção primeira de ordem. E é precisamente esse desejo de ordem que está por trás do discurso literário de Almeida Faria, aquilo que eu na minha tese chamei de geometria intencional, que administra a fluência da palavra à superfície. E é também precisamente esse desejo de totalidade que dá corpo à demanda da pátria ideal que Marta metaforicamente caracterizou como a luz dos imortais e que há pouco também referi. Quarto elemento desta proposta, desta minha proposta. Ficaríamos extremamente aquém, destas representações do Alentejo simbólico da obra do Almeida Faria, se não nos referíssemos ao símbolo do centro com que a paixão encerra. Eu já vi que está, por acaso, escrito na descrição, está fora exposto. É o último capítulo de A Paixão. A descrição aqui, neste último capítulo, iguala o sagrado e o real. Põe em concordância uma harmonia antiga, pré-existente, com o presente que a enuncia. Define-se um centro à volta do qual tudo gira. A planície e o seu imenso canto, que não tem início nem tem fim, mas a própria história que se conta através da tetralogia continua sempre a ter como matriz aquela mesma casa, ou a representação daquela mesma casa, daquele mesmo quintal, de onde Almeida Faria soube eleger, escolher uma árvore gigante e que é descrita com a fidelidade terna a que atrás referia, mas também com grandiosidade do mundo mais simples, que no fundo é o que é construtor de toda a grande literatura. Eu não posso passar sem ler parte desse último capítulo de A Paixão, onde de facto se define o centro. A árvore ainda, para terminar, ergue-se no quintal da casa como um templo, um palácio. Cresce. Os ramos desenvolvem-se para cima,
para os lados. Depois de grandes, o peso tomba-nos um pouco, lentamente para baixo. Floresce, nascem as folhas brilhantes e sedosas, frágeis, puras, informes, filiformes, iguais a raios. Criam nervuras que endurecem, tornam-se rudes e pesadas, dão frutos, sementes, sumos, cores, sabores, cheiros, saciedade. As flores abrem, fecham, ficam velhas, instáveis, tombam, movem-se, morrem. Caem as folhas, fica a árvore, permanece anos e anos, estações e estações e séculos. Dá mais grãos, flores e frutos, sementes, profundidade, repete-se. E no tronco aparecem profundas rugas, em sepultam os gnomos, feiticeiros, visionários, profetas de eternidade. Tira-se a seiva, a resina, tira-se o casco, claridade, fica a árvore. Cortam flores, enfeitam jarras, usam-nas como velha arte. Olham-se os frutos e enfim apodrece a velha árvore. O tronco fende, as folhas caem e ficam os ramos no ar. Cortam-se os ramos despidos, o vento arranca as raízes e é então que tomba a árvore. Ora bem, oralidade reminiscente, rituais de parecer cristã, dominado pela grande descrição do Planície do Alentejo, as origens, falando por si, a estética depurada da simplicidade, a metáfora do centro e da distância, creio eu, poderão constituir um quadro de permanências que ligam a um nível profundo e simbólico a Almeida Faria e as suas representações literárias ao universo do Alentejo. Neste quadro, eu creio que devo voltar à origem da minha intervenção, ao início da minha intervenção, quando eu dizia que, de facto, o facto simbólico que hoje devemos aqui reter é o regresso do mundo do qual a Almeida Faria chegou à sua origem, à sua terra. Eu creio que foi uma boa altura que a sua terra escolheu para homenagear este grande autor que viu nascer, justamente porque nos últimos anos eu creio que ele tem sido um pouco objeto de um julgamento ingrato, um julgamento bastante ingrato, pelos conterrâneos da coisa literária em Portugal. Isso não nos deve incomodar muito, porque é uma tradição nacional, bem antiga. Eu creio que o Almeida Faria é um homem discreto, muito discreto, com a interioridade de um Tiago e com a fúria secreta de um conquistador, eu refiro ao romance. É um homem do mundo, mas simultaneamente é um homem do Alentejo. E creio que hoje é um dia exatamente ideal para afirmar que o cosmopolitismo que Almeida Faria, enquanto homem e escritor, é um paradigma, se deve hoje fundir com este centro inicial, com esta terra, que já não é muito mínimo, mas é muito maior cidade. Depois desta abordagem do professor Luís Carmelo à obra como ia dizer, depois desta abordagem do professor Luís Carmelo à obra de Almeida Faria, eu, antes de dar a palavra, gostaria de ler uma mensagem que chegou à mesa. Diz o seguinte: gostaria muito de me poder associar pessoalmente a esta justa homenagem que apenas peca por tardia. Porque me é totalmente impossível
Envio um grande abraço de felicitações ao escritor Almeida Faria e saúde com amizade de todos os que organizam ou se associaram ou se associam a este ato que enobrece Montemor e honra os montemorenses. Luís Santos, deputado. Eu queria começar por agradecer as palavras mais generosas, primeiro do Sr. Presidente da Câmara e depois do professor Luís Carmelo, que é também um escritor e, como eu hoje percebi, um ótimo crítico e certamente um ótimo professor, porque a exposição que ele fez é das melhores que eu já tenho ouvido e é certamente exagerada e generosa, mas não deixa de ser muito exato em alguns dos aspectos sobre os quais nós poderíamos agora falar. Mas queria, antes de começarmos a dialogar, queria fazer mais alguns agradecimentos, em primeiro lugar à Câmara Municipal, à Secretaria da Cultura, ao Dr. Jorge Fonseca, que de facto durante anos tem insistido para eu vir aqui e, enfim, eu ia-me sempre escusando, dizendo que, bom, mais tarde, ainda não. Um dia, nós queremos dizer, quando eu fizer 50 anos, jogava eu que era daqui a muito tempo. Afinal, já cá cheguei, já tenho meio século em cima e, portanto, como sou homem de uma só palavra, dei a minha palavra que vinha nesta data e aqui estou. Queria aproveitar para fazer um pouco de propaganda, o Dr. Jorge Fonseca edita esta excelente revista Almanzor, que nem todos os concorrentes talvez conheçam, mas que merece ser divulgado, porque é de facto grande medida. Queria também agradecer aos meus pais por estarem aqui hoje, nesta data especial, e muito a sua presença, sobretudo porque o meu pai já estava com alguns problemas de saúde, mas fez um esforço e eu estou muito grato por esse esforço por estar aqui presente. Queria também agradecer a amigos de infância que eu não via há anos, em alguns casos, e que para mim é, de facto, já seria até uma razão para vir aqui e para os rever. Não posso enunciá-los todos, mas gostaria que tivesse certeza que estou muito grato pela vossa presença. Quero também agradecer aos seus participantes, por uma razão muito simples. O Padre Simões foi um ótimo professor que eu tive, professor de português e de história. Os meus apontamentos de história estão ali numa vitrine das suas aulas e, portanto, os especialistas podem verificar se realmente as aulas eram boas ou não, mas é sobretudo como professor de português, que de facto foi o meu primeiro professor de português, a sério, e devo-lhe a leitura dos Lusíadas, que se fazia naquele tempo e espero que se continue a fazer, de uma maneira que me permitiu saber escrever. Eu, pelo menos, não faço erros, nunca farei erros, espero, de gramática nem de pontuação, porque aprendi, não só como professor, mas como um grande autor, que é o Camões dos Lusíadas. A divisão das orações dos Lusíadas, acerca da qual as pessoas, mais tarde, acharam que não era, talvez, o melhor processo para aprender português, eu, pelo contrário, acho que foi excelente. Talvez não tenhamos vindo tanto, não lembro, mas aquilo que lemos bem e eu aprendi muito nas suas aulas, e é com verdadeira alegria que o vejo aqui, aliás, como já ouvi na escola secundária. Queria também agradecer, em particular, a presença do meu amigo, que é um dos maiores artistas alentejanos, que é o pintor António Chapua, que é de Évora e veio de propósito de Évora para estar aqui presente. Eu já escrevi sobre a pintura dele, que admiro muito, e tenho sempre que este chamado visita ao ateliê de Chapua. São tantas as pessoas a quem eu queria saudar.
verdade que devo ser tocado, mas talvez eu gostasse de saudar o meu particular, que é o meu jovem amigo Pedro Sousa, que conheci esta noite e que talvez conhece o meu colega, que tem 10 anos, e que está ali vestido de vermelho, e gosto que ele esteja aí porque gosto muito de falar aos jovens, e eu sei que ele gosta de ler, e que já escreve com concorrência, e penso que efetivamente é nesta idade que se decide quase tudo, pelo menos como artista, é na infância que se decide a vida do artista. E quando o Luís Carmelo tão inteligentemente falou das minhas figuras adolescentes, eu acho que nos tocou num ponto importante, porque, efetivamente, esses dois adolescentes dos meus romances, que é o Tiago e o Jó, eu digo Jó, tem acento, aliás, e, portanto, vou chamar Jó, que é um diminutivo de Jerónimo, e que, aliás, era um primo meu, da Gaiolas, que tinha esse nome. Eu, muitas vezes, ponho às personagens nomes de pessoas de família, não quer dizer que sejam as mesmas, as pessoas e as personagens, mas gosto de dar-lhes nomes que têm para mim uma carga efetiva. E era um primo de quem eu gostava muito, um pouco mais velho que eu. Bom, estes dois jovens adolescentes são realmente, talvez, as coisas menos más dos meus livros, porque eu penso que entre a infância e a arte há muitas afinidades. Todos, aliás, somos artistas na infância. E depois deixamos de ser por muitas razões, pela vida prática, às vezes por um ensino mal orientado, mas todas as crianças têm algum talento artístico, têm a fantasia, têm a imaginação, portanto, o facto de eu ter tanta simpatia e tanta empatia em relação aos adolescentes e às crianças, penso que vem daí. Efetivamente, estas duas personagens são importantes e você tocou um ponto, entre outros, muito bem analisados. Este acho que é fundamental. O outro é, de facto, a importância do Alentejo. Aliás, se eu devesse agradecer agora, finalmente, era a minha própria terra. Tenho que agradecer à minha terra, ao Alentejo, aquilo que me deu, no fundo, aquilo que eu sou, é em grande parte o resultado de ter nascido nesta terra. E essa grandeza do Alentejo, da paisagem alentejana, e que eu hoje tive, ainda por cima, o privilégio de observar aqui nesta janela, o pôr do sol fabuloso, lá ao longe. Isto é realmente algo que não se pode ver em muitas outras paisagens, que são mais fechadas, mais pequenas. O Alentejo tem, de facto, uma grandeza e uma dimensão que se nota, com certeza, naquilo que os escritores alentejanos escrevem. O primeiro grande escritor alentejano, como sabem, foi Bernardino Ribeiro. E quando Bernardino Ribeiro, nas suas longas frases, tem um ritmo que é poético, sem dúvida, e que também termina muitas vezes as frases com esses longos ou verbos no gerúndio, chorando, narrando, etc. Isso parece que é uma maneira de traduzir na frase o próprio ritmo da paisagem, que é um ritmo suave, mas ao mesmo tempo não adocicado. É uma paisagem com uma certa dureza, às vezes, mas ao mesmo tempo suave. É esta contradição entre a suavidade e a dureza e as colinas, que nunca são muito altas, mas que são suavemente onduladas, que me parece que ele teve que dar, às vezes, naquilo que escreve. E, de facto, a oralidade é importante. Muita gente gosta dos alentejanos, já sabemos as notas que diz que são os alentejanos, e dizem que nós falamos a cantar, ou meio a cantar, mas justamente esse cantarolar da nossa pronúncia, sobretudo mais do Baixo Alentejo, parece-me algo de belo, que tem uma dimensão quase musical. E a palavra tem uma dimensão musical, ou deve ter, enquanto
Depois, gostaria de falar também na importância, ainda ligada justamente à minha terra, na importância da Páscoa. A Páscoa tem, como sabem, a paixão, uma grande importância simbólica. A Páscoa é praticamente o símbolo de todo o livro. A paixão que se passa só nas 24 horas de Sexta-feira Santa, e depois no livro seguinte, Cortes, que se passa nas 24 horas de Sábado da Aleluia. Portanto, não há dúvida nenhuma que esta Páscoa tem uma carga afetiva muito forte. E para além da dimensão religiosa, que para mim é importante, eu sou uma pessoa religiosa, embora não tenha uma religião específica, mas tenho uma sensibilidade religiosa, no sentido que considero que a vida é sagrada. E a religião, todas as religiões falam disso mesmo, do aspecto sagrado da vida, toda a vida, da vida humana e da vida animal, da vida vegetal, e daí também essa minha paixão pela descrição de uma árvore, de um inseto, tudo aquilo que é vivo é um milagre realmente estar vivo. Penso que isso é uma das razões que nós, artistas, fazemos arte. Há pouco falava com o António Charrua sobre isso, e realmente, de repente, percebemos que é um milagre estarmos aqui, e é um milagre isto existir. E é essa ligação nossa ao mundo, ao cosmos, que talvez nos faça tentar criar. Porque os artistas são pequenos criadores que, de certo modo, imitam a grande criação que é a da natureza, a do mundo, a da existência. Sim, senhor. Eu gosto muito que a gente fale e vamos já falar. Eu vou falar, aliás, o mínimo possível, depois de termos dedicado. E, portanto, a Páscoa é importante, sem dúvida. Depois há também um aspecto que não é talvez tão visível e que o Luís Caramelo não apontou, mas tem a ver com essas origens, com essa procura da origem, e que é, por exemplo, a evocação de certas figuras que quase não aparecem no livro, mas cuja falta, mas cuja falta se sente. Por exemplo, o avô. Ali, na exposição, logo à entrada, está a fotografia do meu avô. E eu quase não conheci o meu avô, porque morreu cedo, e não conheci as minhas avós, que também morreram muito cedo, e, portanto, sempre deve ter sentido essa nostalgia de ter avós e avós, uma coisa que gosta, porque os avós geralmente tratam muito bem as crianças. Ora bem, talvez por isso, por essa necessidade de inventar aquilo que não tive, eu evoco logo na paixão a figura de um avô, que não é o meu, necessariamente, mas que aponta para essa necessidade de uma figura fundadora, de uma figura ancestral, que está na origem, na nossa própria origem, na origem da nossa existência. E, nesse último romance, tão contestado e tão escandaloso, que é o Conquistador, há quem diga que a personagem mais importante é a avó que se chama Catarina, e que, aliás, é inspirada na avó de Dom Sebastião, na personagem Catarina, e essa avó torna-se muito importante porque, justamente, o narrador, que é Sebastião também, no fundo, sente uma grande carga afetiva em relação a essa mulher que, se não está na origem da existência dele, porque parece que ele teria sido uma criança encontrada e não filha dos pais que o adotaram, mas há, de qualquer modo, nessa relação, uma procura dessa mesma ancestralidade, dessa mesma origem misteriosa, como é a origem da vida em geral. Penso que estes pontos já podiam ser um princípio de conversa para aqueles que queiram dialogar comigo.
Eu penso que o escritor, essencialmente, deve dizer aquilo que tem a dizer nos livros. Para isso é que ele escreve livros. E tudo aquilo que ele disser fora, no fundo, não é tão importante. O que é importante está nos livros. E tudo aquilo que eu possa comentar, às vezes até pode prejudicar a interpretação do livro, porque é uma limitação. A obra de arte é suficientemente rica para poder ser interpretada de muitas maneiras. Cada leitor, no fundo, deve ter a sua maneira de ler um livro, se o livro é bom. E, portanto, se eu vou dizer o que penso deste ou daquele livro, estou, sem querer, orientar o leitor para uma direção que, possivelmente, nem é mais importante, pode haver outras mais ricas, que eu ou não vejo, ou não quero desvendá-la, e, portanto, não gosto muito de interpretar aquilo que faço. Gosto, sim, de responder às perguntas das pessoas que têm dúvidas ou que não gostem de certas passagens, de certos livros, de certas personagens. Isso é que me agrada essencialmente. E agrada-me, sobretudo, também falar com os jovens que pensam que pode ser realmente a vocação deles essa de escrever. É uma vocação que nem sempre é das mais divertidas, devo dizer. O trabalho do escritor é muito solitário. Porque, enquanto que as outras pessoas geralmente trabalham com colegas, com amigos, numa repetição, numa escola, etc., o escritor e o artista já estão fechados num quarto, numa casa, e, no fundo, têm que se enfrentar com o papel em branco ou com a tela em branco, no caso dos pintores. É um trabalho extremamente solitário e, no fundo, extremamente arriscado, porque nada nos garante que aquilo que a gente escreva seja já nem digo bom, mas seja aceitável. As pessoas podem escrever um dia uma coisa muito boa e no outro dia uma coisa menos boa. Não há um método padrão para medir a arte. Esse é um dos grandes fascínios, mas também uma das grandes dificuldades da arte e da literatura em geral. É que eu não posso dizer que isto é melhor que aquilo, porque eu não posso medir a qualidade. É uma questão de gosto. E, portanto, é algo muito subjetivo. Há muitos escritores que nós ouvimos dizer que são muito bons, mas eu não gosto, ou o outro não gosta. E, portanto, é realmente uma matéria sobre a qual sempre haverá discussão e polémica, e até é bom que haja, porque ninguém pode provar que certo livro é melhor que aquele. Não há uma prova científica, objetiva, sobre a qualidade das coisas artísticas. E, nessa medida, realmente é uma atividade difícil. E, muitas vezes, quem tem mais sucesso em vida são justamente aqueles que têm menos qualidades, ou vice-versa. Quer dizer, a relação entre o sucesso e a qualidade é quase nula. Não existe realmente nada que nos garante que um grande escritor tenha sucesso. Por exemplo, Fernando Pessoa nunca teve sucesso em vida, morreu quase desconhecido. Outros grandes escritores tiveram sucesso em vida. E, portanto, é uma matéria extremamente aleatória, extremamente incontrolável. Nessa medida, portanto, quando me dizem que a homenagem que me fazem é merecida, eu confesso humildemente que não sei se é merecida, porque eu não sei se realmente aquilo que tenho escrito virá ter algum valor um dia. Há umas pessoas que gostam, e ainda bem, mas juro que não tenho nenhuma certeza absoluta sobre aquilo que tenho feito. Muito obrigado. Porque há sempre um horror às primeiras filas, mas penso que é mais agradável dialogar quando estamos mais perto. Portanto, estou às vossas ordens.
Não, eu não sabia que essa carreira existia. E aliás, hoje nem é carreira, no fundo, é apenas um trabalho, uma tarefa. Muito pouca gente pode viver disso, portanto, se estás a pensar em viver disso, tens que pensar maduramente. Eu vou-te dizer o seguinte: no meu tempo, a vida cultural e popular era muito diferente de hoje. Tenho muita sorte, entre outras coisas, porque vivi no época, há uma forma que o biblioteca para o oeste, coisa que não havia no meu tempo, há uma biblioteca, há umas enormes possibilidades de acesso aos livros que nós não tínhamos. Portanto, eu, na atualidade, eu não sabia sequer que existia uma espécie humana chamada escritor. Realmente, não. Enfim, havia nas antologias uns nomes, umas pessoas que já tinham morrido jovens há muito tempo, não se estudava, quase não se estudava autores vivos, e essa tradição, infelizmente, ainda não se mudou muito, porque o Luís Carmelo, por exemplo, é o único português que tem uma tese sobre os meus livros, mas foi defendida no estrangeiro. Há pelo menos uma dúzia de teses sobre os meus livros no estrangeiro e não há nem uma em Portugal. É realmente ainda uma tradição em Portugal que autores vivos é melhor que os morram e depois a gente vai estudá-los. E portanto eu não sabia o que era um escritor, acontece. Tu tens mais sorte. Mais. Foi, claro, já tinha 16 anos e foi quando fui para o Liceu de Évora. De facto, aí conheci pela primeira vez um escritor. Quer dizer, percebi que os escritores não eram só uns fulanos que já tinham morrido há muito tempo, que estavam nas antologias, claro, mas que eram pessoas vivas. E esse homem, que era, na altura, um jovem, 40 e tal anos, para além das suas aulas de literatura portuguesa, falávamos também da arte, era amigo do António Charrua, que está ali, posso falar também desse tempo, falávamos muito da arte contemporânea, no fundo, e pela primeira vez eu percebi que talvez eu gostasse também de ser escritor. Foi só aos 16 ou 17 anos. Qual é que acha, qual é que acha que foi a sua obra que marcou mais? Bom, nem sempre aquilo que mais se vende é o melhor, como eu já disse há bocado. Mas a obra que teve mais sucesso até agora e tem mais edições é a Paixão. É, de facto, do ponto de vista público, aquela que tem agradado mais. Mas isso também não sei se significa algo. Não faço a pressão sobre as perguntas do Pedro, até porque se não é ele, ninguém faz perguntas. Portanto, Eu ia até dizer qual é o Pedro que segue. pode ser o mesmo. Isto foi simpatia à primeira vista. Eu só deixar uma pergunta a fazer. Esse escritor, acha que a sua obra já está completa ou se tem algum livro que ainda vai sair que possa tentar alguma coisa? Mal de mim se ela estivesse completa. Eu tenho só meio século. Não é muito. E sobretudo, acho que está muito importante. De facto, tenho milhares de papéis escritos. Não tenho tido tempo para trabalhar esses papéis. Eu gosto muito de escrever, mas não gosto de publicar. Publicar implica, de facto, todo o jogo social, de entrevistas e coisas que a mim não me agradam nada. De facto, sou uma pessoa discreta, gosto de escrever. Mas a certa altura, as pessoas tanto perguntam, tanto chateiam, quando é que publico e tal, que acabo por publicar. Portanto, vou publicar, com certeza, para o ano, mais um livro e espero publicar mais
e que o escritor tem uma constante iniciação. O seu cálice de iniciação continua sendo a simbiose de terra e palavra. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é sempre uma iniciação. Cada vez que a gente começa a escrever qualquer coisa, é realmente uma iniciação, porque não é como se começasse do zero. E é sempre uma nova conquista, uma nova aventura. Posso enganar-me, posso não conseguir fazer aquilo que quero. Há um risco constante, nada nos garante que a gente consiga fazer o melhor do anterior. Talvez acessíveis. A homenagem da Câmara Municipal de Montemor, 24 de maio de 1993. Muito obrigado.